Olá, bem-vindos a mais um episódio de A Arte da Guerra, que regressa ao cabo de algumas semanas em que, apesar de tudo, foi acontecendo muita coisa. Vamos tentar recuperar essas 3 semanas de ausência para lhe pedir, embaixador, uma análise daquilo que deverá ser a Cimeira do Alasca entre Putin e Trump na próxima sexta-feira, na circunstância em que, tudo indica, partes interessadas de relevo, como sejam a própria Ucrânia, na pessoa do seu presidente, e a União Europeia, que em princípio continua a fazer a vez de vizinhos da Ucrânia, mas que não são chamados para o condomínio, não estarão presentes. Como é que está a conseguir antecipar o que vai acontecer nos Estados Unidos, numa área em que até ao até 1857, se não estou em erro, não era Estados Unidos, mas sim Rússia, o que é um Fediver com alguma graça. Sim, é um festival com alguma graça, até porque Trump se enganou e disse que se ia encontrar com o Putin na Rússia. Também tem atenção, de facto, essa transmissão de propriedade que foi feita já no passado. eh, Isto dá um caráter, eu diria, de exterioridade ao Alasca, e se calhar é um pouco esse caráter de exterioridade, isto é, não trazer Putin para Washington, porque apesar de tudo seria um pouco chocante para a comunidade internacional, particularmente para a comunidade ocidental que tentou manter Putin à distância, e mais do que isso, que inclusivamente à luz daquilo que é o processo que corre contra Putin no Tribunal Penal Internacional, limita a circulação de Putin pelo mundo, como aliás se tem visto em várias reuniões, nomeadamente no quadro dos BRICS, e isto traduz de facto um gesto de acolhimento a Putin. Na minha opinião, posso estar enganado, mas há aqui um elemento que favorece Putin. O Putin encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, encontrar-se com o líder daquela que era a coligação ocidental, que mobilizou um conjunto de medidas, nomeadamente a nível de sanções, etc., contra a Rússia por virtude da invasão da Ucrânia em 2022. Isto significa qualquer coisa, sob o ponto de vista, digamos, de mudança de posição relativamente a Putin. E Putin ganha com isto. Ganha, como digo, não se encontra em Washington, que era de facto o que Putin gostaria, mas encontra-se no Alasca, que é o next best. E o Alasca, que ainda por cima é uma terra que teve esse passado interessante. E é uma terra que, digamos, traduz alguma proximidade com a Rússia. Agora, a grande questão que está em saber, nós estamos a gravar este programa, vale a pena dizê-lo, na terça-feira, não sabemos o que é que se vai passar, não só daqui até sexta, mas também, essencialmente, na sexta-feira, e, e eu confesso que tendo algum conhecimento deste tipo de movimentações internacionais, tenho sempre a dúvida de que uma operação deste género, com a expectativa que ela própria cria, não tenha atrás de si algo já maturado em termos de decisões possíveis que vão sair dessa reunião. Eu não estou a ver os líderes chegarem ali e, como Trump tentou dizer, ao final de 2 minutos perceber se vamos para um lado ou se vamos para o outro. As coisas não se fazem assim, embora com Trump hoje em dia já não haja regras. Dito isto, seguramente que há qualquer coisa no ar que pode, digamos, sair dali. E como o António referiu, a questão uh, para a Ucrânia de não estar sentada negociações, costuma-se dizer às vezes, há uma expressão antiga na diplomacia que diz quando os dois países não estão sentados à mesa, quando um país não está sentado à mesa, é sinal que faz parte do menu. E, portanto, no caso, a Ucrânia faz parte do menu. O que nós vamos perceber na sexta-feira é se a reunião por ali, no Alasca, será apenas sobre a Ucrânia, ou se terá, por exemplo, algo mais de que muito se fala, que é a possibilidade de sair algum acordo relativamente à partilha de recursos no Ártico. É preciso perceber que parte do Alasca está no Ártico. Trump demonstrou, com a sua atitude face à Groenlândia, que agora já foi mais ou menos atenuada, interesse por uma ação acrescida dos Estados Unidos e por uma apropriação acrescida dos Estados Unidos a valores materiais no Alasca, no Ártico. Há quem diga que esta reunião pode também trazer algum acordo de natureza bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, porque os Estados Unidos têm um interesse muito particular
não em afastar a Rússia do Alasca, do Ártico, porque é impossível, mas tem o interesse de garantir por parte da Rússia que a Rússia não ajuda a dar uma mão à China para a entrada no Ártico. O Ártico é uma região que tem um conselho que o dirige. Nesse conselho a Rússia não está, a China não está, nunca esteve desde o início e, portanto, teria agora apenas com a mão russa a possibilidade de vir a partilhar esses novos recursos que são aparentemente extraordinários. Digamos, esta questão lateral ou central, não sabemos do que vai se passar na sexta-feira. Agora, há aqui um ponto importante que é, de facto, a Ucrânia, de acordo com a conversa que houve entre o Witkoff, o enviado especial de Trump, e Putin, a Ucrânia, digamos, seria a resolução do problema da Ucrânia passaria por uma cedência de territórios. Trump falou numa conferência de imprensa de uma troca de territórios. Mas o que é irónico nisto é que a troca de territórios possível, neste momento, é a troca de territórios ucranianos, isto é, todos os territórios que a Ucrânia possa trocar com a Rússia são territórios que são, de acordo com o direito internacional, volto a dizer, territórios que estão na posse da Ucrânia, na soberania da Ucrânia. O que significa, portanto, que a Ucrânia é um lose-lose, quer dizer, perderá sempre em todos os cenários. O que se diz é que, isto vale o que vale neste momento, o que se diz é que, tendo em atenção aquilo que foi considerado desde o início por parte da Rússia, o essencial da sua ação na Ucrânia, isto é, o Donbass, as duas províncias de Donetsk e Lugansk, isto significaria uma espécie de consagração formal, que era o que estaria neste acordo, de que a Rússia teria essa garantia de estar aí e de ficar aí sem contestação, ou pelo menos sem uma reação ucraniana imediata. E por outro lado, a Rússia iria com certeza querer que a Crimeia, que já tinha sido tomada em 2014, não lhe saísse das mãos definitivamente. Resta saber o que é que vai acontecer aos dois territórios que a Rússia considerou já suas repúblicas, Zaporizhia e Kherson, que não estão tomadas totalmente pela Rússia, e onde, digamos, há uma espécie de linha de contacto em cada um desses territórios em termos de guerra. Vamos ver se é este o acordo. Há um ponto que a mim me parece absolutamente incontornável neste acordo, ou dois pontos. O primeiro é que é uma reafirmação da não entrada da Ucrânia para a NATO. A Rússia, digamos, deve ter isto como linha vermelha, percebendo-se um bocadinho qual é a posição da Rússia ao longo deste tempo. A segunda questão. Digamos que há uma garantia informal, no mínimo, dos Estados Unidos sobre essa matéria. António, as garantias informais dos Estados Unidos sobre essa matéria, sobre essa e outras matérias, são sempre muito relativas. Nós tivemos Desgraçadamente, nesta altura, até as formais são pouco relevantes, não é? as formais, mas, António, tem uma que é completamente informal e que a Rússia utiliza permanentemente, que é a noção de que a NATO se não expandiria para leste. Essa garantia informal foi dada. Portanto, isso não há mais pequena dúvida, que não tem formalidade nenhuma, não tem, que não tem em conta a vontade dos países daquela zona e que foram, digamos, decidiram por eles. Mas, quer dizer, se nós passamos das garantias informais para as garantias formais, a questão é diferente. Também se pode, inclusivamente, encontrar, numa solução possível para a Ucrânia, uma espécie de modelo temporal, isto é, durante 50 anos, a situação mantém-se assim, depois logo se verá. Ou então pode encontrar-se uma solução tipo Coreia, em que há uma linha de separação norte-sul, em que a guerra formalmente não acabou, mas não há digamos, uma ação militar permanente, nem esporádica, e, portanto, pode acontecer que haja uma tentativa de encontrar uma fórmula, e aí os diplomatas são normalmente bastante imaginativos para encontrar fórmulas para segurar as coisas no tempo e para passarem este conflito, vale a pena dizer, para algo que poderá ser interessante para ambas as partes, que é um conflito de baixa intensidade no plano militar, com menos vítimas, o que aliás não é difícil, com menos vítimas. E a grande questão está em saber aqui, e termino por aqui, como é que qualquer acordo vai ser verificado. Já se percebeu
Isso é muito claro que os Estados Unidos não estão dispostos a colocar tropas no terreno para verificar qualquer acordo. Já ficou claro que os europeus estariam disponíveis para colocar tropas dentro da Ucrânia para garantir a segurança da Ucrânia. A Rússia recusa a presença dentro da Ucrânia de tropas de países que até agora foram aliados da Ucrânia, nomeadamente a nível do fornecimento de material militar. Não se tem visto o surgimento de ideias relativamente a novos países virem para ali fazer peacekeeping, até porque fazer peacekeeping numa linha extraordinária de 1000 e tal quilómetros é uma coisa brutal, sob o ponto de vista até dos recursos necessários para esse mesmo peacekeeping, para a ação de manutenção de paz, que seria necessário. Trazer peacekeeping aqui à luz das Nações Unidas, não me parece que quer Trump, quer Putin estejam muito motivados para trazer as Nações Unidas para o terreno. Ir buscar forças do Sri Lanka ou do Senegal ou do Egito, não me parece que aquele seja um terreno onde isso se possa fazer. Porque a questão essencial é esta: qualquer acordo deste género, tendo em conta a densidade de presença militar ali e a possibilidade de incidentes ocorrerem, é dificílimo de gerir. Um cessar-fogo é sempre difícil de gerir. A ideia era criar uma espécie de zona tampão entre os dois lados, mas para isso é preciso pessoas no terreno. Os russos não estão disponíveis a deixar que a França ou a Alemanha ou o Reino Unido tenham ali forças, porque sabem que essas forças estão ao lado das tropas da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia terá com certeza as suas ideias relativamente às próprias tropas que estaria disponível para aceitar. Estamos aí com um mar de incógnitas imenso. Vamos ver o que é que se vai passar na sexta-feira. Para todos os efeitos, embaixador, e para uma resposta rápida, o que se vai passar na sexta-feira não será visto em tempo real por nenhum membro de qualquer país da União Europeia. Ou da Europa, na sua. Sei, os países da União Europeia vivem num pânico de desagradar a Trump. Viu-se o que aconteceu com a questão da NATO, os 5%, aquela reunião fantástica da NATO e os sorrisos de Mark Rutte, secretário-geral da NATO, para agradar a Trump. Viu-se o que aconteceu naquilo que foi uma perfeita capitulação europeia perante o dictato americano em matéria de comércio. E, portanto, nós percebemos que há aqui, digamos, por parte dos Estados Unidos, uma força muito grande, mesmo perante os seus amigos, não apenas perante os seus adversários. E depois há um ponto que é uma incógnita. Custa-me dizer isto, mas Trump tem uma personalidade narcisista, como todos já percebemos, e por trás e ao lado dessa personalidade narcisista há qualquer coisa, eu diria, de infantil, de adolescente. E um dos aspectos que está em cima da mesa até outubro é a possibilidade, foi aventada já por várias figuras, normalmente figuras ou autocratas ou pessoas perseguidas pela Justiça Internacional, de Trump poder vir a ter o Prémio Nobel da Paz. E Trump é capaz de forçar a mão, isto é uma mera perspectiva minha, para conseguir um acordo na Ucrânia apenas para poder ter essa hipótese mínima, que me parece que é remota, posso estar enganado, de ter o Prémio Nobel da Paz. Trump vive com essas obsessões que são, eu diria, quase infantis e próprias, enfim, do seu perfil narcisista. Veremos se este fator tem ou não alguma influência. Que terá com certeza, até porque há um problema de concorrência com Barack Obama e, portanto, o Trump há de querer ficar pelo menos no mesmo plano, não é? É verdade, e no caso de Barack Obama, teve o Prémio Nobel da Paz antes de fazer nada. O que é curioso, porque foi, no fundo é um Prémio Nobel da Paz de esperança, De incentivo. de incentivo, sendo que Barack Obama, no final, vale a pena dizê-lo, é uma figura muito simpática, é uma figura que deu uma cara nova aos Estados Unidos, mas é uma figura que chegou ao final do seu mandato e, sob o ponto de vista, digamos, da posição internacional da América e da contribuição dos Estados Unidos para a paz mundial, teve um papel medíocre. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos a um lugar que já nos é costumeiro neste programa, embaixador. A faixa de Gaza, por uma razão qualquer que a mim se me escapa, talvez não ao embaixador, o mundo ficou muito alarmado e surpreendido, principalmente, quando algures, na semana passada,
compreendeu que a possibilidade de Israel tomar Gaza, e, portanto, expulsar os palestinianos dali é uma possibilidade em cima da mesa. Eu separaria as duas coisas. Uma coisa é tomar gás, outra coisa é expulsar os palestinos. Tenho, apesar de tudo, alguma dúvida que haja mecanismos que neste momento, que Israel tenha na sua mão, que permita, digamos, descartar 1.080.000 pessoas. A gente já não sabe bem quantas pessoas vivem em Gaza. Bem, Porque já descartou 67 mil, já não falta tudo. é verdade, já não falta tudo. E eu já agora ia fazer aqui uma nota que é uma nota trágica, mas é uma nota que, apesar de tudo, vale a pena ser feita. Hum, Há 67 mil, há quem diga que estão 20 e tal mil ainda debaixo dos escombros em determinadas áreas de Gaza, o que aponta para estarmos acima dos 80 mil. Eu gostava de dizer e lembrar o seguinte: nós temos sempre presente, como uma espécie de benchmark do horror, a bomba em Hiroshima. A bomba em Hiroshima, nas perspectivas mais, digamos, mais modestas, são cerca de 100 mil pessoas que morreram. Ora bem, em Gaza já vamos em 80 e tal mil. Vale a pena lembrar isto, quer dizer, o horror das coisas, apesar de tudo, quer dizer, também não chegamos já aos números do Holocausto, mas isto parece uma competição histórica relativamente a mortos. E, portanto, nós vivemos de facto em Gaza uma situação dramática, uma situação em que Israel se sente completamente de mãos à vontade, e aí é interessante ver que os Estados Unidos, que estão interessados estão, e particularmente Trump, que estão interessados está em mostrar-se adepto da paz pelo mundo, não é capaz de fazer um gesto, porque nós sabemos porque é que não faz esse gesto, porque sabe que na política interna americana, democrática e republicana, não tem condições para forçar a mão a Israel, enfim, fora de determinados limites, mais limite. E por isso mesmo, Israel vai fazendo o que quer e agora vai-se passar na próxima semana mais ou menos aquilo que se costuma passar na altura dos acidentes, quer dizer, quando está a correr um acidente, o outro ao lado quase que não tem importância. Portanto, o que vai acontecer é que as pessoas vão estar concentradas na Ucrânia e na reunião do Alasca e Israel vai andando. E vai andando e vai querendo, digamos, definir um processo de ocupação militar, que é muito complicado fazer um processo de ocupação militar de um território, porque implica, enfim, montar estruturas de natureza securitária num território que, não sendo muito, muito grande, tem imensa gente. E, portanto, isso normalmente só se faz matando muito mais gente. Veremos se há, digamos, condições para isso. Israel está à vontade nesta matéria, faz o que quer com os Estados Unidos, vive com a União Europeia, que agora começa a ficar ligeiramente indignada. Nós falamos aqui do indignómetro europeu, não sei quanto, a gente não sabe exatamente quando é que eles funcionam, mas já houve atitudes por parte da Alemanha, no sentido de não fornecer material militar a Israel que possa Estou atacar Gaza. surpreendido com isso, embaixador. Não era uma, digamos que uma decisão inesperada. É uma decisão que, de certa maneira, é importante num país como a Alemanha, que teve um alinhamento com Claro. Israel permanente. É um país que vive no trauma da Segunda Guerra Mundial, e essa atitude é importante. Agora, vale a pena dizê-lo, mais de metade dos mortos que Israel provoca em Gaza são provocados por material de guerra europeu. Não é os Estados Unidos, é material de guerra europeu. O que significa, portanto, que os países europeus sabem que também têm uma responsabilidade naquilo que Israel faz em Gaza. E esse também é um ponto que não deve ser indiferente à atitude do chanceler Merz na Alemanha, no sentido de travar o envio desse material. Isso neste momento nós vivemos com uma Europa ainda dividida, por exemplo, no reconhecimento de Israel. Vamos ver o que é que vai acontecer em setembro na Assembleia Geral da ONU com o reconhecimento da Palestina. Peço desculpa, falei do reconhecimento de Israel, o reconhecimento da Palestina. Nós sabemos que é um gesto de natureza meramente formal, mas ao fazer esse gesto, e outros países o farão, eventualmente Portugal também, ao fazer esse gesto, estes países querem significar que não dão por assente que qualquer ação de natureza militar feita por Israel em todo o território terá, digamos, um apoio internacional, ou terá uma cobertura institucional internacional. Veremos o que é que isso significa na prática, porque normalmente no Médio Oriente tudo pode acontecer até nada, e o Nada normalmente é deixar que Israel tenha as mãos livres para fazer o que quer. Como é que compreende esta situação que a mim me parece um pouco extravagante, que é o facto de países que
decidiram reconhecer a Palestina como Estado no Médio Oriente, estejam à espera que haja um grupo que vá fazer esse reconhecimento na próxima Assembleia Geral da ONU. De alguma maneira, há aqui uma partilha de responsabilidades por um grupo, o que faz com que, individualmente, cada país possa dizer: calma, eu não estava sozinho. E, portanto, há aqui um medo qualquer, digo eu, dir-me embaixador se também acha isso, há um medo qualquer de uma posição que possa, no futuro, ser desconfortável para Israel, não lhe parece? António, a única razão pela qual os países europeus, independentemente das razões históricas que possam ter em função das suas opiniões públicas, têm uma atitude diferenciada face a Israel e, por exemplo, não se escandaliza globalmente relativamente àquilo que se está a passar em Gaza, mas também na Cisjordânia, chama-se Estados Unidos. Há uma data de países europeus, como se viu na questão do comércio, como se viu na questão da NATO, que vivem permanentemente com a preocupação de não aborrecer os Estados Unidos. No passado, podiam não aborrecer administrações americanas mais simpáticas, isso percebia-se. Mas mesmo com uma administração americana, digamos, tão ostensivamente negativa face à Europa, a Europa vive num pânico. E um país como Portugal, por exemplo, é um país que, contrariamente à Espanha, ou à Irlanda, ou à Eslovénia, não fará, tendo em conta a sua história, não fará nada num terreno que saiba que possa minimamente beliscar a vontade americana, como é esta questão de Israel, não fará nada se não for em grupo. É uma espécie de Maria vai com as outras, se as outras forem. De responsabilização de cada país individualmente. Claro, porque como não é possível, dentro da União Europeia, tomar uma posição comum, porque já se percebeu que há países da União Europeia que não estão disponíveis para isso, os países vão em grupinho. No sentido de sentirem, faz-te lembrar aqueles miúdos, aqueles adolescentes que fazem as asneiras e que de vez em quando só as fazem em conjunto, estes também só vão em conjunto para as aventuras. E, portanto, o caso da Palestina é um caso, repare bem, nós reconhecemos a Palestina ou não? Nós temos por exemplo, Portugal tem uma representação diplomática na Palestina. Portugal apoiou a entrada da Palestina para as Nações Unidas como Estado. Portugal absteve-se na entrada da Palestina para a Unesco como Estado. A Palestina está assim a meio caminho, a meio terreno disto. Agora, dentro da União Europeia não há claramente consenso para tomar uma posição deste género. Mas Portugal subscreve, e outros países europeus, e todos os países europeus, não há nenhum que o diga que não neste momento, subscreve a teoria dos dois Estados. Estado ao lado, Israel e um Estado palestino ao lado. Todos nós sabemos que isto é uma teoria mirífica, mas é a única maneira do mundo ocidental, do mundo em geral e do mundo ocidental em particular, assumirem um mínimo de responsabilidade relativamente ao direito dos palestinos. Porque quando foi criado o Estado de Israel em 48, a ideia era criar ao lado um Estado palestino. Por várias razões, algumas das quais a culpa também é dos países árabes, esse Estado nunca foi criado. Mas o princípio não pode desaparecer, porque se o princípio desaparecer, desaparecem os palestinos da história institucional do mundo. E, portanto, o aceitar o Estado da Palestina, que depois nunca terá um papel 100% dentro das Nações Unidas, porque não há consenso para isso no Conselho de Segurança, isto é, nos Estados Unidos, mas mesmo neste caso da França e do Reino Unido, seria, digamos, uma maneira de proteger institucionalmente os palestinos. E, portanto, é um gesto, António dirá, cobarde, só irem alguns. Não, é o gesto possível para se apoiarem uns aos outros. Faz lembrar quando as pessoas querem ter mais coragem de ter um ato, juntarem-se vários e não irem sozinhos. E, portanto, no fundo, porquê? Porque pressentem que isto é uma provocação aos Estados Unidos. Já falou nisso antes, embaixador, mas pergunto-lhe mais particularmente se por alguma razão esta tomada da faixa de Gaza correr bem em Israel, a Cisjordânia claramente tem os dias contados. A Cisjordânia já está praticamente com os dias contados. A Cisjordânia já tinha, antes de todo este processo se agravar, 700 mil colonos israelitas, digamos, desafiando a lei internacional, tendo em atenção que os colonatos não estão autorizados pela lei internacional, porque se considera que a Cisjordânia é uma zona palestina, tal qual como Gaza. E, portanto, Israel, que dentro da Palestina, nos últimos anos, em particular depois com os governos mais radicais de Netanyahu, tem vindo a apoiar as ações feitas
pelas comunidades israelitas ali residentes, com apoio militarizado e militar nos últimos meses, Israel claramente quer anular qualquer possibilidade, porque aquilo vale a pena dizer. No passado, os colonatos israelitas eram uma espécie de umas ilhas na Cisjordânia. Neste momento estão-se a converter, as aldeias palestinas é que se estão a converter em ilhas. E a capacidade dentro da Cisjordânia, sob o controle da autoridade palestina que existe em Ramallah, conseguir garantir um mínimo de ordem ali, é absolutamente ridícula. E nós percebemos hoje porque é que Mahmoud Abbas e toda a sua estrutura são completamente irrelevantes neste processo. Israel já percebeu que está à vontade para ser uma espécie de bulldozer na região. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui na segunda parte do programa. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir uma opinião sobre aquilo que se tem passado genericamente em matéria de tarifas. Aliás, já falou um pouco sobre isso relativamente à União Europeia, na primeira parte do programa, mas os Estados Unidos parecem ter uma fixação em perseguir, vou dizer isto desta forma, os principais ou os cinco países BRIC que fazem parte do início deste agrupamento, mas depois com visões um bocadinho pouco fáceis de entender, nomeadamente no que tem a ver, por exemplo, com a Índia, país à qual os Estados Unidos atribuíram uma tarifa inicial de 25%, depois acrescida de mais 25%, porque, dizia a Casa Branca, a Índia continua a comprar petróleo russo, sendo certo que a China também continua a comprar petróleo russo, mas não teve nenhuma tarifa adicional por isso, nem ninguém se queixou do facto de a China comprar petróleo russo, e melhor ainda, desde esta segunda-feira, a China conseguiu mais uma moratória até novembro, altura em que aparentemente tudo ficará em termos de tarifas na forma que neste momento acontece. Como é que tem observado toda esta enorme confusão tarifária global, o embaixador? Trump decidiu impor estas medidas aduaneiras de forma completamente arbitrária, sem estarem subjacentes a uma realidade económica, quer mesmo em cada caso específico, e agora, mais recentemente, em relação a algumas atitudes de alguns países no plano internacional perante outros dossiês, Trump usa estas medidas como medidas retaliatórias. Isso aconteceu com o Canadá, quando o Canadá anunciou a possibilidade de vir a reconhecer o Estado da Palestina. Aconteceu com o Brasil, tendo em atenção aquilo que são as medidas do judiciário, do setor judiciário brasileiro face a Jair Bolsonaro. E é uma ingerência clara, peço desculpa por interromper, é claramente uma ingerência num assunto interno. Oh, António, falar em ingerência nos assuntos internos de outros países, quando se fala dos Estados Unidos, é uma espécie digamos, de recorrência, quer dizer, porque os Estados Unidos, se há país que se habituou a atuar no plano internacional em ingerência nos assuntos internos dos outros, é os Estados Unidos. Não vale a pena sobre isso. De forma clara, o que é curioso é o seguinte, é que nós, por exemplo, passamos o tempo a descobrir que a Rússia se meteu nas eleições aqui ou ali. Os Estados Unidos fazem isso abertamente. A Rússia ainda disfarça, de certa maneira. As grandes potências têm uma tentação muito grande de atuar como tal, muito para além daquilo que são os valores da soberania. E, portanto, os Estados Unidos fazem isso de uma forma absolutamente descarada. Fizeram ao longo de décadas e nunca tiveram, às vezes por boas razões, em alguns casos, normalmente por más razões, mas desde Pinochet até ao 25 de Abril, as ações americanas existem no plano internacional. O apoio dado às forças democráticas portuguesas na altura do 25 de Abril é uma coisa, o apoio dado ao golpe de Estado no Chile é outra. Portanto, os Estados Unidos estão sempre a atuar naquilo que fazem, numa lógica que é a defesa dos seus interesses, que eles identificam como sendo os interesses ocidentais, e fazem-no abertamente. O caso do No Brasil. caso do Brasil, ainda por cima, o Brasil faz parte do território que estava debaixo da alçada da velha teoria Monroe.
Exato, quer dizer, e mais do que isso, nós estamos agora a assistir, podemos ter, aliás, sobre isso algumas notícias proximamente, à possibilidade dos Estados Unidos, à luz de uma lei puramente americana, se sentirem autorizados a atuar no combate ao tráfico de droga em países da América Latina. Já não era a primeira vez, aliás. Não era a primeira vez. A DEA, a estrutura paramilitar que faz esse tipo de ações, sente-se à vontade para poder atuar noutros países. Isso é, digamos, a consagração da doutrina Monroe, a América para os americanos, isto é, o continente americano em geral para os Estados Unidos, que é uma doutrina que, curiosamente, foi criada para a América se defender dos europeus e da influência europeia, mas que depois passou a ser uma espécie de chasse-gardée, uma espécie de área em que os Estados Unidos podiam atuar mais ou menos ilimitadamente, sem qualquer controle. E, portanto, no caso do Brasil, eu acho que há aqui, e no caso do Brasil e no caso da Índia, e também veremos o caso da China, eu acho que há aqui uma tentativa dos Estados Unidos de punirem o mau comportamento, entre aspas, dos BRICS, nomeadamente face ao dólar. Os BRICS manifestaram, não apenas no seu formato tradicional, mas depois no seu alargamento, manifestaram o interesse de funcionar como uma espécie de contrapoder relativamente ao G7, no fundo, que é tutelado pelos Estados Unidos. E, portanto, Trump decidiu utilizar este modelo que utilizou para várias partes do mundo das tarifas, dos direitos aduaneiros, no fundo, nós chamamos tarifas porque fazemos uma tradução do inglês, e resolveu fazer isto por determinadas razões, já disse, relativamente ao Canadá, para punir o Canadá pela sua intenção de reconhecer a Palestina, mas no Brasil por causa da questão do Bolsonaro. No caso da Índia, que vamos ver se vai até ao fim, pela circunstância, como o António disse, da Índia comprar petróleo russo e disso ser, de facto, um dos fatores, digamos, de alimento da máquina militar russa. Mas se houver um acordo no Alasca, se houver um acordo global que retire, digamos, por exemplo, estas proibições da Rússia exportar os seus combustíveis fósseis, a Índia seguramente que verá levantada essa restrição. E, portanto, nós estamos aqui em tudo isto à vontade, não é do Faraguês, mas é à vontade de Trump. E estamos à espera daquilo que sejam as suas reações. A Índia é um país muito importante nos BRICS. É um país importante nos BRICS essencialmente porque é um país que não funciona em sintonia total com a China, tendo em atenção que inclusivamente mantém um contencioso de natureza territorial e não só, até de liderança. Não que a China, que a Rússia, a Índia se possa tentar raptar a liderança à China, mas pode dificultar esse exercício e a China não consegue ter uma tutela global sobre os BRICS, muito em particular porque existe lá no meio um país chamado Índia, que tem uma relação dual com o Sul e com a Europa e com o mundo ocidental. Portanto, é uma relação cautelosa aquela que Trump está a ter com a Índia. Eu tenho muitas dúvidas que Trump vá até ao fim naquilo que é a punição da Índia. E vale a pena dizer para os nossos espectadores que as sanções, aquilo que têm sido as sanções, que são unilaterais, as sanções, digamos, que o direito internacional protege, são as sanções decididas pelas Nações Unidas, pelo Conselho de Segurança. Há países que estão sob essas sanções, que ainda estão, que é o caso do Irão, é o caso da Coreia do Norte, sanções decididas pelas Nações Unidas, isto é, pelos 5 membros permanentes das Nações Unidas, nenhum fez veto em relação a isso. Estas sanções que existem agora, por exemplo, sobre a Rússia, são sanções de natureza bilateral, isto é, são decididas pelos Estados Unidos ou são decididas, por exemplo, pela União Europeia e eventualmente outros países do chamado Ocidente alargado que se lhe possam ligar. E estas sanções, se os Estados Unidos as levantarem, por exemplo, vai ser muito difícil à União Europeia mantê-las. Isso para a Rússia seria, digamos, o ideal. A Rússia neste momento joga, tendo em atenção que a sua economia está a deslizar para o terreno negativo, contrariamente a muitos, digamos, russófilos que existem em Portugal e que têm sobre a leitura e que têm sobre a situação russa, a situação da economia russa, uma leitura muito idílica. Há neste momento, de facto, como alguns previam, um efeito objetivo negativo da guerra sobre a economia russa. Isso está-se a sentir nos últimos tempos.
E um dos aspectos essenciais disto era a possibilidade, por exemplo, da Rússia estar limitada nas suas exportações de petróleo, que é um elemento essencial. E um dos países que mais capta petróleo, para além da China, é a Índia. E nós temos que perceber uma coisa, é que se a Rússia de facto vir limitada à sua exportação de petróleo, tendo em conta que os seus produtos para ganho interno são muito poucos no plano internacional, o António não se, salvo alguma vodka, o António não se lembra de nenhum produto russo que esteja à venda no mercado português. Não digo agora, digo antes de 2022, antes da entrada na Ucrânia. Não há produtos russos no plano internacional. E, portanto, a Rússia vive de poucas coisas. E isso torna também, digamos, mais frágil a sua posição no quadro negocial. E o que os Estados Unidos queriam fazer é aquilo que se chama no terreno do direito internacional as sanções secundárias, isto é, uma coisa é proibir a um país de exportar o seu petróleo, outra coisa é dizer os países para os quais esse petróleo for exportado também são objeto de sanções, são chamadas sanções secundárias. E a Índia iria ser abrangida por essas sanções secundárias. Ninguém ouve falar da China, pela simples razão de que as relações entre a China e os Estados Unidos são demasiado importantes para não justificarem estes atrasos, como o António referiu, relativamente às medidas tarifárias face à China. E aconteceu uma coisa espantosa nas últimas horas, que eu diria que é quase único no quadro internacional, que é Trump autorizou a empresa Nvidia a enviar esses produtos para a China, desde que o Tesouro americano ganhasse nesses negócios 15%. É um caso único no plano internacional. Trump consegue transferir os aspectos de natureza negocial para os Estados e, portanto, a Nvidia pode continuar a enviar para a China esses produtos desde que 15% dos seus lucros sejam transferidos, não para a família Trump, ele aliás teve o cuidado de dizer isso, não se percebe porquê, mas teve o cuidado de dizer isso, mas para o Tesouro americano. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica esta semana de regresso por aqui. Para a semana cá estaremos com três novos temas, ou a repetição deles, evidentemente que um dos que teremos necessariamente ou obrigatoriamente que abordar será a Cimeira do Alasca. Continuem a seguir-nos nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.